O senegalês Serigne Murtala Mbaye, mais conhecido como Talla, morreu no dia 23 de abril durante uma operação da Polícia Militar no centro de São Paulo. Há quase 3 anos no Brasil, ele deixou 2 crianças. Uma delas fez aniversário no dia de sua morte. A versão da PM é que Talla caiu do 6º andar do prédio em que morava, na rua Guaianazes, após uma operação no edifício contra o comércio ilegal de celulares. Amigos e familiares contestam a versão e cobram justiça pela morte do senegalês. Convocado pela comunidade africana, um ato realizado um dia após a morte de Talla reuniu centenas de pessoas, exigindo uma apuração rigorosa sobre as circunstâncias da morte do imigrante. O grande problema não é nem caso contra os africanos, ou seja, contra estrangeiros. O grande problema é casos contra preto, que são assassinados minuto por minuto no Brasil. Vejamos bem, polícia nunca iria invadir casa de um imigrante japonês, de um imigrante dinamarquês, de um imigrante americano, branco. Aqui vou fazer 16 anos, já cansei de presenciar assassinato dos imigrantes e pretos, principalmente. E nunca nada nos leva a nada, e nunca justiça é feita. O brutal assassinato do congolês Moise Kabagambi em janeiro de 2022, em um quiosque de uma praia da zona oeste do Rio de Janeiro, expôs o racismo sofrido pelos imigrantes africanos no Brasil. Moise foi espancado até a morte após reivindicar o pagamento atrasado ao gerente do estabelecimento. Em outubro do mesmo ano, o gambiano Boubacar Duqueré foi morto pelas costas por um policial militar no bairro Nobre de Jardins, em São Paulo. Na mochila levava 2 currículos e uma faca de cozinha comprada a pedido da esposa, que é auxiliar de cozinha. Os 2 policiais envolvidos na ação relataram que o imigrante teria resistido à abordagem. A imigrante gambiana Mariana Bá conta sobre os últimos casos de violência contra imigrantes no país. Essas coisas, infelizmente, só chegaram ao público a partir da morte de Moise. E o ano passado também um gambiano que também foi morto pela violência policial. Um pai de família que estava deprimido em casa por falta de emprego. E ele saía para se distrair, levava uma mochila na costa e ele foi assassinado com tiro na costa, ou seja, por exatamente a mesma excusa, ele não parou. Então não dá nem para entender se ele ouviu o chamado da polícia e como a gente fala, a polícia tem força suficiente para imobilizar, para tirar em um lugar, para não tirar a vida. A abordagem já é muito desumana, a gente é constantemente tratado como cor de ameaça e bandidos. Independente do que fazemos, somos artistas, eu sou atriz em cinema, em outros trabalhos, mas o nosso lugar é de servidão, a nossa humanidade é questionada o tempo todo e isso é muito indignante como para qualquer ativista. Para evitar que outros crimes se repitam e passem impunes, as lideranças africanas seguem mobilizadas. Em São Paulo, denunciam a perseguição constante da Polícia Militar contra os imigrantes senegaleses na rua Guaianazes. Após a queda de Talla do edifício, antes mesmo da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a população local foi reprimida com balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio. Os agentes entraram no edifício em que Talla morava sem mandado. A morte do senegalês foi registrada como receptação, desobediência e morte acidental no 2º DP, no bairro Bom Retiro. Eu tomei um tiro aqui de borracha, eles me deu o escudo aqui também. Me levaram na delegacia, depois o delegado me soltou. Tenho uma mulher senegalesa que tem bebê de 3 meses. Ele estava falando, meu filho não respira mais. Eu falei para eles, para de jogar as bombas, as crianças estão aqui, o restaurante está aqui. Tem muitas crianças, as crianças não respiram mais, vocês continuam a jogar. A gente não está falando de um lugar que é de tiroteio, é um lugar de comércio legal. Guaianazes tem lugares de crianças, de mulheres, de homens, de seres humanos. Então, no Brasil, tem lugares muito mais violentos, onde a polícia não fica vigilando 24 horas. No total, segundo os dados oficiais, cerca de 35 mil imigrantes africanos vivem no Brasil. O país também abriga mais de 150 mil imigrantes haitianos, que, assim como os africanos, estão submetidos ao racismo e a relações de trabalho desiguais. Eu tenho orgulho dessa pele que eu tenho. Se minha luta hoje, que eu luto
como ativista, defendendo pela pauta migratória, as pessoas podem dizer por quê? Porque você sempre se posiciona para o lado africano, porque a gente não tem muita voz. Somos praticamente esquecidos, sendo que os africanos, segundo a história do Brasil, a história africana, os africanos fazem parte da construção desse lindo país que é o Brasil. Estão querendo apagar a história? Não pode. Os meus ancestrais chegaram aqui como escravos para poder construir esse país. E se nós estamos lutando hoje, porque teve antes pessoas que lutaram pela independência, lutaram pelo fim da escravidão. Nós estamos lutando também por essa mudança. Nós vivemos ainda até hoje aquele escravidão modernizado. A gente não pode falar, a gente não pode reclamar, a gente só matado como um cachorro, como um bicho. Por quê?